Esse é o relatório da Rumo referente ao quarto trimestre de 2025. Se por um lado um recorde de volume transportado, por outro, margens pressionadas e tarifas caindo no curto prazo. Será que a estratégia foi acertada? Nesse vídeo você vai entender 5 pontos principais. Primeiro, como a Rumo ganha dinheiro. Segundo, o resultado do trimestre. Terceiro, drivers, os gatilhos de valor. Quarto, os riscos a serem monitorados. E quinto, o valuation. Afinal, a ação está barata hoje? Primeiro bloco, unidades de negócio. Como a empresa ganha dinheiro? A operação é dividida em 3 unidades principais. Operação Norte representa 80% da receita líquida. É o motor principal da Rumo. Transporta soja e milho do Mato Grosso e Goiás até o Porto de Santos, em trens de alta performance. Por que gera valor? Aqui a Rumo domina o corredor mais lucrativo do Brasil. Ter a concessão desse trilho é como ter o pedágio exclusivo da rodovia mais movimentada do país. Operação Sul representa 14% da receita da companhia. Ela conecta o agronegócio do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul aos portos de Paranaguá e Rio Grande. O que isso quer dizer para a operação? Funciona como um seguro de diversificação. Se houver algum problema em portos ou alguma safra específica, a Rumo possui outras rotas para manter o fluxo de caixa. Operações de containers Brado representa 6% da receita líquida. Transporta cargas industrializadas de alto valor como carnes e algodão que viajam de caixas fechadas, passam do caminhão para o trem. O que isso agrega à margem? É a unidade que mais cresce em rentabilidade, com alta de 16% em 2025. Ela prova que o trem também é eficiente para transportar produtos de alto valor agregado. Segundo bloco, os resultados do trimestre. A receita líquida registrou 3,36 bilhões de reais no quarto trimestre. O volume subiu 15%, mas a receita caiu 3,3%. A empresa baixou os preços para não perder carga para os caminhões. O que isso indica? Mostra que a gestão priorizou manter os seus trens cheios para proteger o mercado, mesmo ganhando menos por cada tonelada transportada no curto prazo. A margem EBITDA ajustada foi de 53,5% no trimestre. O que isso quer dizer? A margem é o suco que sobra da operação. Mesmo pressionado, uma margem acima de 50% é altíssima para o padrão brasileiro e mostra que a operação ainda é de altíssimo nível. O lucro líquido ajustado foi de 441 milhões de reais no trimestre. Por que isso é importante? O lucro final é o que sobra para você, acionista. Ele mostra que, apesar de enchentes, de briga de preço, a empresa ainda continua com uma operação gerando valor real. O endividamento fechou o ano com uma alavancagem financeira estável em 1,9 vezes. O que isso demonstra? Para o investidor, esse é o selo de segurança. Significa que a dívida está sob controle e a empresa tem saúde para continuar suas obras em infraestrutura. Sobre o guidance, a companhia não forneceu metas formais para o ano de 2026. E por que isso é tão ruim? Gera um nevoeiro aos investidores. O mercado agora fica esperando o próximo sinal da empresa para saber o quão rápido ela vai crescer em 2026. Terceiro bloco, drivers, os gatilhos de valor. O que vai fazer a ação andar daqui para frente? Driver 1 é a Ferrovia do Mato Grosso, que está com 80% das suas obras concluídas ao final de 2025. E o que o mercado espera? É o gatilho de maior crescimento. Quando esse trilho chegar ao coração da produção de soja, o Rumo vai capturar o volume enorme que hoje está parado em filas de caminhões. Driver 2 é o reajuste estratégico de tarifas, acima da inflação. A companhia veio de um período de tarifas bastante pressionadas no terceiro e quarto trimestre de 2025 para defender a participação no mercado. Por que isso mudaria o jogo?
O mercado espera uma melhora de preços em 2026. Se a companhia conseguir repassar reajustes reais sem perder o volume, comprovaria a força do modelo de negócio. Agora, o quarto bloco: os riscos que o investidor precisa monitorar. Risco 1 é a renovação da Malha Sul, onde o contrato atual vence em fevereiro de 2027. Por que é importante monitorar esse ponto? Se a renovação demorar ou vier com exigências muito caras do governo, isso pode frear o ânimo dos investidores e o valor da ação. Risco 2 é o crédito da controladora Kazan, que teve uma nota colocada em observação negativa. Por que isso é ruim? Se o controlador Cosan tiver problemas financeiros, a controlada Rumo acaba pagando mais caro para pegar dinheiro emprestado. Agora, o quinto bloco, o valuation. Afinal, a Rumo está barata hoje? Vamos para a tela. Olhando para o gráfico de 52 semanas, conseguimos observar que a empresa testou o topo do preço da ação em meados de 2025, com a ação chegando a R$ 19. E olhando mais para frente, em janeiro de 2026, há 3 meses atrás praticamente, a empresa testou esse vale severo na casa dos R$ 13. E recentemente, mais semana passada, ventilou uma notícia no mercado de uma possível compra dessa fatia que a Cosan possui pela Ultrapar, esses 30%, 33%. Então a gente vê aqui essa recuperação da ação, mas essa notícia ainda ela tem que se concretizar. E isso toca no ponto que a gente levantou durante o vídeo do risco. O risco da controladora Cosan tem sobre a Rumo. Então, a Cosan vem passando por uma grande dificuldade financeira e esse risco de crédito que a controladora possui, ela acaba respingando na Rumo, mesmo a Rumo tendo um endividamento bastante controlado. Então, se a Cosan vendesse essa fatia, esse risco acabaria sendo basicamente eliminado. Agora a gente vai passar para os números do nosso resumo da modelagem financeira, tanto com os múltiplos de valoração como o resumo financeiro. Vamos começar pelos múltiplos. Começando pelo Enterprise Value EBITDA, lembrando que o Enterprise Value é o valor da empresa tanto para o acionista como o detentor da dívida. O PL é a divisão do preço pelo lucro e o Dividend Yield, que é um múltiplo bastante popular no mercado, que mede o dividendo das ações e os dividendos que ela entrega aos seus acionistas. Então aqui a gente consegue ver esses numeradores do Enterprise Value EBITDA, que é uma medida que ela é menos volátil, a gente consegue ver que ela vem caindo ao longo dos anos, mostra que o valor presente dessa empresa ela acaba melhorando para o acionista, porque a rentabilidade dela melhora, a gente vai ver isso lá na frente. E o PL vê como é muito mais volátil. Aqui a gente até em 24 tem um PL negativo, 25 um PL bastante alto, e em 26, 27, 28 ele vem normalizando e vem caindo. E também o Dividend Yield, a gente vê que não é um Dividend Yield alto, é um Dividend Yield que vai se mantendo na faixa dos 4% até próximo de 5% em 28. Então hoje, para quem está comprando papel, o dividendo não é o grande forte. A gente consegue ter um dividendo razoável, que pode aumentar ao longo dos anos, principalmente se esse nível de expansão e investimento diminuir, a gente consegue ver esse dividend yield aumentando. Mas o investidor que entra hoje no papel não deve esperar esse aumento no curto prazo. Agora a gente chega na parte do resumo financeiro, começando pela receita. A receita que a gente começa a modelar um crescimento a médio e longo prazo na faixa dos 8%, que é um crescimento interessante para uma empresa como a Rumo. Mas o grande destaque desse resumo financeiro é o lucro líquido. A gente vê ele saltando em 25 de 847 milhões para já em 26, 2,3 bilhões, 2,7 em 27 e 2,9, quase 3 bilhões em 2028. Qual que é a justificativa desse grande salto? Principalmente é a entrada em operação da malha viária do Mato Grosso. Essa malha viária vai trazer uma receita bastante grande para a operação e a empresa vinha investindo um capex enorme para
concluir essa malha viária e agora, em 26, ela já começa a gerar caixa e gerar lucro para a companhia. Aqui nessa tabela de empresas comparáveis, lembrando que essas empresas JSL e Eco Rodovias não são pares diretos, mas é um exercício interessante de comparação que a gente consegue fazer. Aqui nesse exercício de comparação, é interessante notar que a Rumo une o melhor dos dois ativos. Ela possui uma concessão de longo prazo, como a Eco Rodovias, mas opera um modal de transporte como a JSL, só que no modal muito mais eficiente que o modal rodoviário. Para encerrar, colocamos a nossa recomendação de compra para a Rumo, com um preço-alvo de R$ 22,00 e uma margem de segurança de 25%, considerando o fechamento da última sexta-feira da ação na casa dos R$ 16,00. Aqui eu só quero trazer os 3 pontos que fundamentam hoje a compra para a Rumo. Primeiro ponto, a margem de segurança. Como investidor de valor, eu tenho um padrão de pedir uma margem de segurança na casa, na verdade, dos 30%, o que daria um preço de entrada por volta de R$ 15,00, que a ação chegou a estar sendo cotada várias vezes durante esse ano. Então, para o investidor que é paciente, ele vai conseguir comprar provavelmente uma margem de segurança de 30%, que é o recomendável. O segundo ponto que eu trago é a qualidade dos ativos da Rumo. A Rumo tem ativos de altíssima qualidade, que são irreplicáveis, essa malha viária, e é um ativo estratégico para o PIB brasileiro, porque transporta muito das commodities do agronegócio. E o terceiro ponto que eu trago aqui para fechar esse rate de compra é a oportunidade de crescimento. É o início dessa rentabilização da linha no Mato Grosso, que coloca a empresa em outro patamar de distribuição de resultados para o acionista. Então, com esses 3 pontos, a gente fecha esse rate de compra para a Rumo. Investir a longo prazo exige paciência e conhecimento profundo do que você está comprando. Se essa análise foi útil e você quer baixar esse relatório completo em PDF, além de ter acesso a todas as nossas teses de investimento, o link para assinar a carteira Valor está aqui abaixo, na descrição. Obrigado e até a próxima.